Bom, meu nome é Luiz, né? Minha esposa Jo. Nós estamos aqui já na igreja, né? A Farol vai fazer 25 anos. Nós viemos para cá final de 99, começo de 2000. Que, na verdade, foi na transição do pastor Reinaldo para o pastor Nilson. Nós pegamos o Nilson assim, no começo aqui. E quando nós viemos para cá, foi um momento muito... A gente estava passando um momento muito difícil, sabe? E graças a Deus essa igreja aqui foi uma igreja assim muito que nos acolheu de uma forma assim espetacular. Nós temos um casal de filhos, o Matheus e a Carol, e acolheu a nossa família toda. E isso nos cativou e nos segurou assim como aqui nessa igreja, né? A palavra que o Nilson trazia, parece não, né? Com certeza vinha direto aos nossos corações, aquilo que a gente estava precisando no momento. E de lá para cá continua a mesma coisa, a gente sempre ouvindo a palavra e Deus sempre falando com a gente. Uma coisa que marcou muito nas nossas vidas, da minha família, foi um período que nós tivemos células em casa. Foi uma das primeiras células que nós tivemos, né? Nós começamos com 6 casais, 5 casais, e de lá para cá nós ficamos acho que uns 4, 5 anos, por aí, um pouco mais, não lembro direito, mas ela foi crescendo de uma certa forma que, quando nós desmembramos, né, que a gente tinha que separar, nós começamos com 12 pessoas, né, 6 casais, terminamos com mais de 70 pessoas. Quer dizer, uma coisa que cresceu muito, e o legal disso tudo foi que nesse período nós vivemos assim, podendo entender um pouco mais na vivência da igreja primitiva, né, que a gente estava sempre em comunhão, tanto na palavra como no repartir do pão. Isso foi muito legal porque nossa amizade fortaleceu muito com essas pessoas. Então a gente esse período marcou muito as nossas vidas, esse período que nós passamos. E tem 2 pessoas que eu queria destacar que nesse período que nós conhecemos mais fundo através da célula, que infelizmente hoje não está com nós, está com o pai, é o Edésio, um cara assim que nós tivemos Ele veio para a nossa célula, não conhecia ele até então, ele veio frequentar, conhecer a célula, e de lá para cá nós criamos uma amizade assim de irmãos, né, sabe? Nós, como nossa família, de modo geral, a esposa dele, a Paula, os 2 filhos e a nossa família, isso nós criamos uma amizade assim tremenda mesmo, de irmão mesmo. E outra pessoa é o Cesário. O Cesário, não podia também deixar de comentar que o Cesário é um cara que, apesar dele estar sempre... Ele sempre tinha uma palavra assim, sempre de bem com a vida. Nunca vi o Cesário, mas sempre de bem com a vida. E na célula, a gente tinha a célula de terça-feira, de sexta-feira à noite a gente fazia vigília, né, no sítio do Zé e da Flor, que também frequentava a célula. E eu lembro do episódio que a gente estava fazendo a vigília lá à noite e tal, e a gente estava lá no gramado e tal, a gente estava lá orando, lá, tudo. Daqui a pouco o Cesário começa a pular, começa a falar, a gente não entendia direito, e isso empolgou todo mundo, e a gente começamos a orar também mais alto e tal, e ele andava para lá, andava para cá, e a gente falou assim, nossa, o Espírito Santo está agindo mesmo, nossa, está tremendo, né? Daqui a pouco ele para e fala que ele estava em cima de um formigueiro, cara, e começou a subir formiga nas pernas dele, começou a picar ele saiu. Cara, o Cesário era essa pessoa, era um cara que parece que atraía as coisas, era um cara muito gente boa pra caramba. E aí vocês veem que a oração acabou por ali. Mas ele era um cara que fazia diferença, fez diferença na nossa vida. E isso que marcou na minha vida e com certeza na vida da minha família foi esse período, um dos que marcaram a nossa vida, porque 25 anos aqui na igreja teve vários episódios, mas isso é o que marcou mais a célula, essa amizade que nós tivemos, que nós formamos, isso trazia uma cumplicidade e a gente sempre queria estar junto, queria participar, queria fazer, e isso foi muito legal. E a nossa célula participava em acampamentos quando tinha, programações, ajudavam os outros, isso foi tremendo. E é uma coisa que marcou muito a vida, e isso aqui, como falei, que impulsionou, e é uma memória que nunca vai apagar da minha mente e com certeza da minha família.
E outra coisa também que, assim, marcou bem a nossa vida, né? Como o Luiz falou, nós fomos muito bem acolhidos aqui pelo Nilson, né? Quando a gente, nessa transição do pastor Reinaldo para ele, assim, sempre ele foi de frequentar minha casa por conta do Natan, né? Que ficava muito com a gente. E assim, marcou muito a vida da nossa família, porque meus filhos, eles foram criados nesse quintal aqui, nesse estacionamento. Todas as tardes, praticamente, né? Eles vinham aqui, brincavam, né? Com o Natan, com a Ana, com o Fê, com o Tiaguinho, a Miriam, a Mariana. Então era um período para eles de muita alegria, de descontração. A gente ficava tranquilo que eles ficavam aqui. Frequentaram a classinha, né? Depois os adolescentes, os jovens, sempre firmes, graças a Deus. Se casaram aqui, né? O Mateus já vai fazer 10 anos, a Carol. E sempre firmes, graças a Deus, sempre... O que, assim, a igreja teve esse papel muito importante na vida dos nossos filhos, né? As amizades que eles criaram aqui dentro e se casaram aqui, se batizaram aqui. E hoje, né, o que alegra o nosso coração é que eles estão envolvidos, né, nos ministérios, o Mateus com a Bruna, com a esposa dele, nos adolescentes, né, e a Carol com as crianças, juntamente com o esposo que também ajuda, né, na parte do louvor. Então isso alegra muito o nosso coração. A Igreja Farol tem um papel muito importante na nossa família, na nossa igreja. Nós agradecemos também a família, ao pastor Nilson, né, que sempre amigo, sempre, toda vez que a gente precisou, buscou uma orientação, sempre ele aberto, ele sempre disposto, sempre amoroso, e nós somos muito gratos, né, por pertencer a essa família, né, ver os nossos filhos firmes, né, assim, com os ministérios. Nosso netinho também foi apresentado aqui. Então, nós somos muito gratos ao Senhor, né, por pertencer à Igreja Farol, a essa família, né, e que Deus continue abençoando esse ministério, né, a vida do pastor, da Carla e de toda essa família, né, que tem crescido, graças a Deus, a cada dia, e tem sido bênção na nossa vida.